All the Young Dudes, capítulo 117, verão de 1977, parte 4. Avisos. Temas como homofobia serão abordados nesse capítulo. O resto da semana na Cornualha passou em completa felicidade no que dizia respeito a Sirius e Remus. Os dois passaram longos dias quentes na praia e nas encostas, vagando por vilarejos pitorescos, explorando cavernas e ficando embriagados nos jardins dos pubs. Eles jantavam exclusivamente pastéis, peixe com batata frita e sorvete. E à noite? As noites eram as melhores de todas. Durante o dia, se os outros estivessem por perto, eles jogariam bola na areia, ou Remus consentiria em entrar um pouco no mar, os jeans enrolados e a camisa de manga comprida ainda firmemente em seu corpo. Se fossem apenas os dois, então ele poderia enrolar as mangas até os cotovelos, expondo velhas cicatrizes, e Sirius se tornaria Padfoot e perseguiria gravetos ou seu próprio rabo. E muitas vezes ficavam sozinhos porque todo mundo parecia querer continuar fugindo. Lily e James eram os piores. Quando não estavam brigando, ficavam se agarrando, gratuitamente e por muito tempo. Vocês deveriam ser os monitores! Mary gritou com eles após a terceira noite, encontrando-os praticamente deitados em frente à fogueira. Como se eu não tivesse encontrado você mais de 100 vezes nas minhas rondas. Lily riu, levantando-se e endireitando as roupas mesmo assim. E você, Black, pare de nos olhar desse jeito. O quê? Sirius piscou inocentemente. O moreno estava carregando de volta a bacia com louças que havia levado para lavar nos chuveiros. Remus ficou bastante surpreso com isso. Sirius se oferecera para lavar a louça todas as noites até agora. Eu gosto de fazer isso do jeito trouxa, ele confidenciou secretamente. Mamãe costumava nos obrigar a fazer o trabalho do elfo doméstico como uma punição às vezes, mas eu só achava relaxante, para ser honesto. Não me puxe para sua sorte as escapadas, Black dizia pudicamente, pondo a bacia no chão. Tenho sido um perfeito cavalheiro durante toda a viagem. Não estou convencida de que você não tenha se esgueirado com alguma garota trouxa da vila, Marlene disse. Ela estava deitada sobre uma toalha apenas de calcinha e sutiã tomando banho de sol. Seu corpo era muito comprido e pálido. Como você ousa? Sirius bateu com o pano de prato úmido, fazendo-a gritar e se mover. Estou na cama cedo todas as noites, não é, Mooney? Remus engasgou com os biscoitos que estivera mordiscando e teve que levar um tapa nas costas de James algumas vezes antes de se recuperar. Você vai pagar por isso mais tarde, Black. Ele encarou Sirius, os olhos lacrimejando. Depois que James se acalmou sobre o evento Lily Evans, como Black estava chamando pelas costas, o suficiente para pensar direito, ele ficou surpreso que Sirius e Remus estavam compartilhando uma barraca e suspeitando por razões completamente erradas. Vocês não vão começar a brigar de novo, não é? Vocês sabem que sempre costumam deixar um ao outro maluco quando estão próximos. Você está certo, Prongs, Sirius disse animado. Você fica com Mooney, eu compartilho com Evans. Isso pôs fim a essa linha de questionamento, mas não a súbita superproteção de James por Remus. Era bom. Certamente nada para reclamar, mas um pouco desconfortável. Lupin nunca teve qualquer tipo de figura de irmão mais velho, a menos que você contasse Ste ou Craig, que o ensinaram a roubar, beber e dar um soco apropriado. Mas James agora parecia determinado a dar o melhor de si com todo o seu jeito bondoso e desajeitado. No meio da semana, Remus ficou um pouco surpreso por ninguém ter sequer mencionado a confissão que havia feito na primeira noite. Não que ele quisesse que alguém fizesse um estardalhaço ou dissesse algo dissimulado ou indireto, mas, mesmo assim, nada mesmo. Ele tocou no assunto com Sirius em um momento de silêncio e o moreno riu. Bem, se Prongs deu a todos eles aquele seu maldito discurso, não estou surpreso. Discurso? Sim, ele me puxou de lado e me disse que se eu começasse a te tratar de forma diferente, ele me bateria. Provavelmente ele não disse isso para as meninas. Talvez Lily tenha feito. Sirius se espreguiçou de forma canina, deitado de bruços.
Os dois estavam descansando na praia sozinhos em um trecho tranquilo de areia que, até agora, ninguém havia descoberto. Sirius estava em sua bermuda de banho e Remus aproveitava a oportunidade para encará-lo tanto e tão descaradamente como queria. De vez em quando, ele juntava um punhado de areia amarela e sedosa e derramava sobre a pele de Black, apenas para ver os grãos deslizarem como água sobre os músculos de suas costas. Você está me zoando? Remus disse, preguiçosamente, não acreditando. Gostaria de estar. Eu juro, foi tão difícil não rir da cara dele e apenas contar tudo. Ele rolou, afastando a areia descuidadamente. Vou ter que ir e me lavar em 1 minuto se você continuar fazendo isso. Essa é a ideia. Lupin sorriu. Sirius no mar era sua nova coisa favorita de se olhar. Remus ainda não havia acreditado realmente nele até o último dia de viagem. Todos estavam tentando empacotar as barracas que não pareciam querer caber nas malas em que foram trazidas, e ele acabou assumindo a liderança porque Peter, Sirius e James não pareciam entender o conceito de instruções. As meninas estavam desarmando seu próprio acampamento em menos de 1 hora, e isso estava ficando um pouco vergonhoso. Certo, aquele pino precisa sair primeiro e há uma espécie de lençol de cima que precisamos remover, caso contrário tudo fica emaranhado, disse, coçando a cabeça. James e Sirius fizeram isso com sucesso e começaram a dobrar a barraca marrom. O que faríamos sem você, Mooney? James riu. Sim, disse Peter do chão onde estavam coletando pinos. Quem diria que você seria bom nessas coisas? Bom, eu sempre fui o sensato. Remus murmurou sem prestar muita atenção, passando para os próximos passos no folheto. Então ele percebeu que tudo havia ficado silencioso e James estava parado perto de Peter. O que você quer dizer com essas coisas? Peter olhou para cima confuso e esfregou as mãos. Sabe, coisas ao ar livre, coisas de homem. Eu não quis dizer... Pete? Uma palavrinha, James disse, sua voz estranhamente dura e plana, canalizando o jeito Euphemia Potter com um tom severo. Ele marchou em direção à praia, Peter o seguindo nervosamente, ainda torcendo as mãos. Coisas de homem, Sirius murmurou, embora parecesse ansioso e pálido também. Sobre o que foi isso? Perguntou, indo pegar os ganchos que Peter havia colocado no chão. Black balançou a cabeça e não falou novamente até que Peter e James voltaram. Pettigrew parecendo muito abalado. Remus desejou poder ter dito algo, mas sentiu que só pioraria o problema. Quando chegou a hora de se despedir, ninguém quis ir embora. Lupin se viu olhando taciturno para os 4 quadrados amarelos de grama onde antes estavam suas barracas, enquanto James e Lily se agarravam um ao outro se despedindo. Você vai voltar para Essex, Remus? Mary perguntou alegremente. Vou ficar um tempo com os Potter, respondeu tentando se animar. Que sorte, Mary disse. Tenho que voltar para Croydon. Marlene me convidou para ficar, mas mamãe diz que não me vê o suficiente. Isso é bom, Remus sorriu. É bom ter alguém que sente sua falta. Peter e Dorcas saíram primeiro, subindo para a estrada principal para encontrar um local isolado para pegar o noitebus. Remus acenou para eles e tudo parecia bem, mas isso pode ter sido apenas a presença de James. As garotas aparataram, assim que Lily finalmente soltou James, que prometeu visitá-la antes que o verão acabasse, prometendo escrever e fazendo James prometer telefonar. Ela abraçou Lupin, e então, talvez apenas em um momento de felicidade cega, Sirius também. James, Remus e Sirius aparataram de volta para a casa dos Potter com um pouco mais de sucesso do que da primeira vez. Lupin acabou no Jardim dos Fundos de alguma forma, Black em algum lugar da vila, mas a Sra. Potter ficou emocionada de vê-los todos do mesmo jeito e decidiu que todos precisavam de uma comida adequada de uma vez por todas. Devemos entrar em contato com um abrigo para você, Remus? O Sr. Potter perguntou casualmente durante o jantar. Você não está fazendo outro ato de desaparecimento, está? Não posso ter a polícia trouxa ligando novamente. Não, eu... O garoto gaguejou sobre suas batatas cozidas. O que ele poderia dizer para impedi-los de perguntar? O que compraria um pouco mais de tempo? Sirius o chutou por baixo da mesa e o olhou. Vá em frente, Mooney, dizia.
Diga a verdade. Remus olhou para o Sr. Potter. Na verdade, agora que tenho 17 anos, não há lugar para mim em St. Edmunds. Ah, bom! A Sra. Potter sorriu benignamente. Teremos você durante todo o verão. Maravilhoso! Tão fácil quanto isso. Eu te disse! Sirius sussurrou enquanto deslizava para sua cama depois da meia-noite. Os Potter adoram receber animais perdidos. Você deveria estar aqui? Remus sussurrou de volta ansioso. E quanto a James? Roncando, eu consigo ouvir ele através da parede. Não pressionou mais, afinal, ele queria Sirius ali. Era engraçado ficar deitado sozinho em uma grande cama de casal depois de passar uma semana espremido em uma barraca. Ter outro corpo por perto era reconfortante. Ter o corpo de Sirius por perto era melhor ainda. Foi bom ter dito a eles, Moreno disse baixinho, segurando sua mão sob as cobertas. Ele fazia isso com frequência e apenas na cama, no escuro. Remus não se importava. Sim, só estou contando tudo para todo mundo essa semana. Riu. Não há nada de errado em pedir ajuda, Moony. As pessoas gostam de ajudar seus amigos. Eu sei. Remus beijou o topo da cabeça de Sirius, um dos muitos privilégios agora permitidos a ele. Black gostava de dormir escondido sob as cobertas, como uma criatura hibernando. Isso o fazia parecer menor do que era e fazia Remus se sentir protetor. Outra coisa que era normal sentir agora. Sirius. Aquilo que o Wormtail disse realmente te chateou? Ele sentiu o Moreno ficar tenso contra si e imediatamente desejou não ter tocado no assunto. E tentou encobrir seus rastos. Você conhece Pete, ele é um pouco idiota às vezes, mas ele é apenas estúpido, não rancoroso. Ele vai se acostumar com isso. Se acostumar comigo. Da próxima vez que precisar de ajuda para fazer o dever de casa, não vai importar. Já ouvi coisas assim antes, só isso. Sirius disse bem baixo, de modo que Remus, que normalmente possuía uma audição perfeita, mais do que perfeita, teve que ouvir com atenção. Sobre ser um homem, sobre... Você sabe, esse tipo de coisa. Da sua mãe? O Moreno não falou, mas sua cabeça se moveu lentamente e Remus entendeu como um aceno. Não estamos falando sobre mães. Lupin teve que se lembrar, e apenas apertou a mão de Sirius e disse a única coisa que conseguiu pensar. Bem, então você sabe que era tudo besteira. Sábado, 30 de julho de 1977. James Potter não era tão inteligente quanto Remus acreditava. Eles haviam voltado da Cornualha havia 15 dias. E Potter havia telefonado para Lily do telefone público no final da estrada exatamente 14 vezes. E exatamente 14 vezes, Remus teve que acompanhá-lo até lá, colocar as moedas na abertura, discar o número e mostrar a ele como desligar no final. As ligações duravam cerca de 1 hora normalmente, deixando Sirius e ele sentados do lado de fora na parede de tijolos, fumando. Ocasionalmente, eles caminhavam para cima e para baixo na rua principal, mas principalmente apenas esperavam James terminar. Maldito idiota! Lupin suspirou ao sair da cabine pela 14ª vez. É difícil lembrar alguns passos simples. Ele fez estudo dos trouxas, eles não explicam essas coisas. Ah, ele fica muito animado para se lembrar de qualquer coisa, o Moreno riu. Tem alguma simpatia pelo bobo apaixonado. Não, você é triste e infeliz para sempre, Remus resmungou, atrapalhando-se com o isqueiro. Ah, bom, eu amo quando você fica todo emburrado e de mau humor. Vai se fuder. Ah, sim, agora me chama de estúpido. Isso realmente me deixa louco. Sirius brincou o cigarro entre os dentes, brasas brilhando em seus olhos. Lupin o empurrou tanto que ele caiu da parede, rindo. Você está sendo um idiota estúpido. Só pra você. O Moreno apagou o cigarro. Houve um estrondo baixo e escuro ao longe e todo o seu rosto se iluminou. Ele agarrou o braço de Remus. Olha, aí vem, na hora certa! Lupin revirou os olhos. Black possuía outro motivo para ser indulgente com James. Todas as noites, enquanto esperavam que os pombinhos terminassem o telefonema, uma coisa milagrosa acontecia. Aos olhos de Sirius, pelo menos.
Uma motocicleta passava pelo vilarejo. Provavelmente algum hippie idoso voltando de seu trabalho chato de escritório para casa, Remus pensou petulantemente. Era um Triumph Bonneville T-120. Lupin odiava saber disso, mas depois que viram a primeira vez, Sirius os arrastou para a banca de jornal para comprar todas as revistas de motociclistas que pudessem encontrar até que eles identificassem o modelo. Com um tanque vermelho cereja cada centímetro de cromo polido até uma prata reluzente. Sirius estava loucamente apaixonado e Remus estava loucamente ciumento. Assim que a moto passou, Black deu um suspiro de satisfação, então subiu na parede e observou Remus por um tempo. Ele fazia muito isso agora, e Lupin teve que aprender a não se importar muito, não se importar em ser examinado. O moreno inclinou a cabeça. É a lua, deixando você mal-humorado? Provavelmente, respondeu encolhendo os ombros. Normalmente me deixa com energia. Sim, eu percebi ontem à noite. Sirius piscou. Meu Deus, cala a boca, idiota irritante. Black sorriu e mostrou sua afiada língua rosa. Remus estava nervoso com a lua. Seria a primeira lua cheia que não passaria em Hogwarts ou em St. Edmunds, embora, presumivelmente, tenha havido outra lua cheia uma vez muito tempo atrás, com sua mãe. O Sr. Potter o chamou de lado depois que foi combinado que Remus ficaria pelo resto do verão e explicou o plano de ação. Não que isso importasse muito para ele. Uma sala trancada era uma sala trancada. Desta vez era o sótão, e Moody se ofereceu para ficar de guarda do lado de fora, garantindo que a família estaria segura. O Sr. e a Sra. Potter, para não mencionar James e Sirius, repetidamente garantiram a Remus que não estavam nem um pouco preocupados e que ele também não deveria se preocupar. Mas é claro que ele iria de qualquer maneira. Sirius queria ir com ele. James também, mas James pelo menos tinha o bom senso o suficiente para perceber que não seria possível. Ninguém iria conseguir passar por Moody, que tinha um olho novo e assustador, azul elétrico e terrivelmente encantado. Já enfrentei lobisomens antes, ele disse rispidamente enquanto Remus era conduzido escada acima para o sótão. Sempre tive um bom resultado com o mínimo de casualidades. Isso não o fez se sentir melhor, mas não tinha certeza se esse era o objetivo. Foi uma noite ruim. Talvez fosse a presença de Moody. Talvez o lobo não gostasse da altura. Talvez pudesse sentir o cheiro de seus companheiros habituais, Prongs e Padfoot, e se sentia solitário. Talvez o lobo simplesmente odiasse Remus, quem sabe? De qualquer forma, quando ele acordou, descobriu que havia destruído o quarto, rasgado as cortinas e arranhado o assoalho. No fim, o lobo mastigou as próprias patas de frustração. Com as mãos sangrando, a pele toda arrancada, ele permaneceu deitado no escuro, o coração batendo forte, esperando que a dor diminuísse ou que alguém viesse ajudá-lo, o que viesse primeiro. A Sra. Potter o remendou e fez um bom trabalho, mas ele ainda teve problemas para segurar a varinha por alguns dias enquanto a pele crescia novamente. Também não havia conseguido segurar o cabo de vassoura, então teve apenas que observar enquanto Peter, Sirius e James praticavam como nos velhos tempos. Remus encontrou outras maneiras de se ocupar. Ele conseguiu uma cópia da lista telefônica e passou mais tempo do que provavelmente seria considerado saudável procurando cada Jenkins em Bristol. Havia muitos deles, mas nenhuma Hope. Sem esperança. Não importava, ele tentou dizer a si mesmo. Havia se dado bem por 12 anos sem ela. Me conte um segredo. Sirius sussurrava à tarde da noite e todas as noites ele vinha até Remus. Algo que ninguém mais sabe. Então, ele o contaria, porque isso o deixaria feliz. E isso era o que valia a pena. Na verdade, Remus estava percebendo, fazer Sirius feliz poderia ser a única coisa que valesse a pena pelo resto de sua vida. Fui eu quem disse para Philomena Pettigrew para ir para a América. Mentira! Verdade, no banheiro na véspera de Natal. Seu bastardo astuto! Como você fazia todas as garotas ficarem se matando para falar com você, hein? Qual o seu segredo? Talvez elas confiassem em mim porque sabem que eu não estou tentando transar com elas. Um pensamento intrigante. Me conta outro segredo. Eu não sei, eu te contei tudo.
Tudo que não te machucaria, acrescentou ele silenciosamente. Você não contou, Black disse, seus lábios agora contra os dele, enquanto rastejava em cima de Remus, as mãos deslizando por baixo da camisa de seu pijama. Ele passou a língua pelo seu lábio inferior. Eu vou descobrir tudo sobre você um dia. Eu prometo. Remus o beijou profundamente, acreditando em cada palavra. All the Young Dudes, capítulo 118, Verão de 1977, parte 5. My mind is like a plastic bag. Segunda-feira, 29 de agosto de 1977. Remus acordou de sua segunda lua cheia ligeiramente melhor do que a última, mas incapaz de se mover. Moody o amarrou à cama, mantida no sótão especificamente para esse propósito, usando algum tipo de magia avançada. Não doeu, mas fora muito humilhante, ter que ficar ali deitado e esperar ser solto sem nenhuma roupa. Sirius foi veementemente contra a ideia, mas não doeu e era melhor do que a alternativa. E Lupin não se importava sobre como o lobo se sentia a respeito. Fez muito barulho, disse Moody ao soltá-lo. Mas isso era de se esperar. Que os outros fazem? Perguntou, vestindo a calça jeans rapidamente, desejando que o Auror fosse embora ou pelo menos virasse as costas. Os lobisomens registrados no ministério. Lidam com isso em casa desse jeito, com o Auror checando antes e depois, ou ficam nas celas do ministério. Vou pegar um folheto para você se quiser. Não, obrigado. Remus teve a nítida impressão de que Moody não aprovava sua decisão de não se registrar. No andar de baixo, em seu quarto normal, a Sra. Potter havia colocado um conjunto de robes na cama para ele. Não uniformes, mas roupas usuais de uso diário. O tipo que James e Sirius usavam fora da escola. Ele esperava que fossem de segunda mão, não saberia como os retribuía se começassem a comprar roupas para ele. As roupas são para sair, explicou James quando Remus perguntou sobre isso. Vamos para o beco diagonal hoje. Como o primeiro dia de aula não muito longe, foi combinado que os meninos ficariam no beco diagonal nos últimos dias das férias de verão. O senhor e a Sra. Potter partiriam por algumas semanas, a negócios para Dumbledore aparentemente, embora eles não tenham confirmado nem negado isso. Até mesmo Moody não poderia discutir sobre Remus estar indo para o beco diagonal desta vez. Rastejando com aurores hoje em dia, disfarçados, você nem saberia. E eu tenho 17 anos, Lupin respondeu secamente. Então estou livre para ir onde eu quiser. Exato, disse Eufímia, cansada. Suas cartas de Hogwarts haviam chegado apenas uma semana e, para surpresa de todos, James fora nomeado monitor-chefe, como evidenciava o broche dourado novo em folha dentro de seu envelope. Puta merda! James engasgou. Que porra é essa? Sirius franziu a testa. Olhem a língua! A Sra. Potter repreendeu os dois. Ela estava muito orgulhosa, é claro, mas James estava apenas interessado em contar a Lily e correu para mandar uma coruja para ela imediatamente. Em menos de meia hora, eles descobriram que ela havia sido nomeada monitora-chefe. É o destino! James declarou. Destino! Usaram o pó de flu para chegar ao Caldeirão Furado, um pub bruxo antiquado e caseiro que se transformava em uma pousada, ponto de encontro e o centro comunitário geral pelo que Remus sabia. James reservou 2 quartos duplos, e depois de ser saudado por um taberneiro corcunda de aparência estranha, os 4 marotos arrastaram seus baús escolares escada acima para se instalarem.
Remus estava dividindo com Peter porque nem ele nem Sirius poderiam inventar uma desculpa boa o suficiente para compartilhar. Os quartos eram adjacentes, o que era um pequeno conforto, mas não muito. O beco diagonal não era como Hogsmeade, como pensara que seria. Era mais lotado, agitado, barulhento, o equivalente mágico de Cosmopolitan. As ruas estavam ocupadas com multidões de estudantes e todas as lojas estavam lotadas até o teto. Gringotts era o primeiro ponto de parada para todos. E Remus seguiu James e Sirius ao redor da margem palaciana, emudecido pela completa estranheza de tudo. O menino nunca havia estado em um banco trouxa antes, mas nada poderia tê-lo preparado para Gringotts. Goblins e passagens secretas e montanhas de ouro. Potter e Black se portavam como membros VIP e, veja bem, provavelmente eram. Os goblins rastejaram aos pés deles, o que Remus achou extremamente desagradável, mas não conseguiu dizer nada sobre. Ele gostaria que Lily estivesse lá, ou Marlene e Mary, alguém um pouco mais pé no chão. Lupin descobriu que havia sido deixado com um pouco menos que 400 galeões no cofre que pertencia a Lyle Lupin. Isso soou como uma quantidade enorme para ele, até que viu a expressão de pena no rosto de Sirius. Silenciosamente, retirou o suficiente para seus livros e algumas roupas novas, bem como um pouco para converter em dinheiro trouxa. Remus havia ficado tão arrasado depois da lua cheia, da viagem com o pó de Flu e da visita ao banco que, assim que retirou seu dinheiro, teve que voltar para o caldeirão furado para descansar. Os outros prometeram a ele que deixariam as compras para o dia seguinte e passariam o resto da tarde olhando vassouras e suprimentos de quadribol. Se sentia cansado demais para se importar e desabou em sua pequena cama de solteiro, morto para o mundo por pelo menos 15 horas. Ele nem mesmo acordou quando os outros chegaram de forma barulhenta à meia-noite, cheirando fortemente a uísque, silenciando-se ruidosamente e rindo. No dia seguinte, Lily chegou e as compras para a escola começaram para valer. Ela e Remus tinham mentes igualmente metódicas quando se tratava de completar tarefas e discutiam em particular um plano de ação antes de dar ordens aos outros 3 meninos pelo resto da manhã. Ele gostaria de ter tido mais tempo na Floreios e Borrões, mas como haviam decidido comprar os livros por último, sendo os itens mais pesados da lista, James, Sirius e Peter já estavam seriamente emburrados a essa altura e à beira de um motim se não comessem um pouco de sorvete. Assim, de volta ao caldeirão furado para despejar suas mercadorias e almoçar. Pelo amor de Deus, James, você não pode tomar sorvete antes de comer alguma comida de verdade. Isso é ridículo. E então ao Florian Fortescue, onde Sirius tentou comprar para ele um sorvete de cada sabor. Vamos, Mooney, é bem justo. Você nunca experimentou antes. Como você vai saber qual o seu favorito? Depois que tudo isso foi concluído, Remus descobriu que sua energia estava quase completamente esgotada mais uma vez, e eram apenas 2 da tarde. Ele considerou tirar uma soneca rápida, mas era sua última noite em Londres e havia algo que realmente precisava fazer antes de partir. Demorou um pouco para conseguir um momento calmo para si mesmo, mas no banheiro da Florian Fortescue, Lupin aproveitou a oportunidade para pegar o seu relógio de bolso. Ele o abriu, um mecanismo tão satisfatório quanto da primeira vez em que o usou, e sussurrou: Grant Chapman, a bússola. Ele esperava que a flecha começasse a apontar para o leste, mas para sua surpresa, ela começou a girar incontrolavelmente, cada vez mais rápido. A bússola não veio com instruções, mas Remus teve a sensação de que algo que sempre soube estava finalmente sendo confirmado. Grant não estava seguro. Grant precisava de ajuda. I live on you, and you live on me, and the whole world lives off of everybody. Till we gotta be exploited, till we gotta be
Remus correu de volta para a mesinha do lado de fora da loja, onde seus 4 amigos estavam sentados fazendo muito barulho por causa de algo que Peter acabara de fazer com seu milkshake. E aí, Mooney? Sirius sorriu enquanto se aproximava. Eles querem ir fazer algumas coisas turísticas, mas parece chato. Quer ir para Carnaby Street finalmente? Sim, ótimo. Remus respondeu, forçando um sorriso. Ele arregalou os olhos para o moreno, esperando que tenha entendido a mensagem. Felizmente, Sirius era muito hábil em seguir sinais secretos e veio imediatamente. O que foi? Ele sussurrou. Você parece apavorado. Eu tenho que ir encontrar Grant, o garoto disse agitado. Veja. Ele mostrou a Sirius o giro louco da bússola. Agora? Black franziu a testa. Mas nós íamos... Agora, disse Remus. Não posso explicar, só preciso, sei que preciso. Você poderia dizer algo a James e Peter? Eu não sei o que, só se eles perguntarem. O quê? Não, eu vou com você. Sirius. Remus. Black zombou de seu tom sério e ergueu uma sobrancelha. Remus suspirou. Essa era provavelmente uma das coisas em que deveria incluí-lo. Então engoliu seu temperamento e cedeu. Ok, tudo bem. Devemos apenas dizer aos outros para onde estamos indo? Não discuta comigo sobre isso. Não queria que ninguém soubesse sobre Grant. Sirius, aparentemente reconhecendo que Remus só cederia até certo ponto, assentiu e não abusou da sorte. Disseram aos outros que iam a Carnaby Street para ver as lojas, pagaram e saíram apressados sem olhar para trás. Os dois tiveram que ir e vestir roupas trouxas primeiro, e assim que saíram do beco diagonal, se dirigiram para a estação Charing Cross e pegaram 2 metrôs para o apartamento em Mile End, o qual Remus pensou ser o melhor ponto de partida. Quando chegaram lá, eram quase 4 da tarde. Lupin não tinha certeza se foi um ano de abandono ou apenas uma retrospectiva, que fez o prédio degradado de cortiços parecer muito menos acolhedor do que no verão passado. O cheiro de umidade era mais forte. Parte do linóleo parecia ter sido arrancado, expondo o ladrilho, creme, sujo e rachado. Era um dia quente, mas ainda estava frio por dentro. Ads, o homem que conheceu no ano anterior, era o único do pessoal original que ainda morava lá. Grant? Ele coçou a cabeça, parecendo atordoado. Acho que foi pro leste, quando ficou muito difícil aqui. Hammersmith, talvez, não derrubando esse lugar na próxima semana. Tô indo pra Brixton. Hammersmith, Remus disse. Isso é do outro lado da cidade. Fez alguns amigos lá, acho. Grant sempre é bom em fazer amigos quando convém. O homem pronunciou a frase de forma incisiva. Remus não gostou, e automaticamente se fez mais alto, endireitando os ombros. Eds olhou para ele de cima a baixo com irritação e respondeu. Olha, se ele não quer ser encontrado, não vai ser. Então, de volta à linha central e para o outro lado da cidade eles foram. Quando passaram pela Tottenham Court Road, Remus se sentiu culpado por arruinar o dia de Sirius na Londres trouxa e secretamente prometeu compensá-lo quando tivessem outra chance. Ainda assim, Sirius surpreendentemente parecia estar se divertindo. Encantado com as escadas rolantes e catracas da mesma forma que Remus ficara com Gringotts. Os dois saíram em Notting Hill, depois caminharam porque Lupin não fazia a menor ideia para onde estavam indo, exceto pelo seu nariz e a bússola, que estava girando menos erraticamente e agora parecia estar tentando conduzir em uma direção vaga. É incrível! Sirius disse, olhando para as casas enquanto andavam, observando as vitrines das lojas e parando para ver os ônibus de 2 andares passando. Eu vivi em Londres a maior parte da minha vida e nunca vi dessa forma. Que bom que você está gostando. O outro respondeu distraído. Estavam em Shepherd's Bush agora, ele tinha certeza. Já passava das 6 da tarde e percebia que caminhava mais lentamente. Seu quadril doía de tanto chacoalhar no subsolo. Suas canelas ardiam de tanto caminhar e suas costas latejavam por causa do terrível feitiço de amarração de Moody. Vamos nos sentar um pouco? Sirius perguntou com um olhar de profunda preocupação. Olha, tem um parque ali. Era Shepherd's Bush Green. Pelo menos Remus sabia onde eles estavam. Então concordou em descansar apenas por um breve momento.
Estava mais preocupado que, uma vez que se sentasse, seria impossível se levantar novamente. Então eu te carrego, Sirius disse. Não enche. Remus bufou, apoiando os cotovelos nos joelhos e se inclinando para a frente. Ele puxou a bússola para verificar mais uma vez. Oh, está ficando louca de novo, gemeu. Achei que estava chegando a algum lugar. Pode ser porque você está agitado, Black sugeriu delicadamente. Você sabe, porque isso se alimenta da sua emoção em relação à pessoa que você está procurando, então, talvez se você... Você está me dizendo para me acalmar? Remus franziu a testa. Isso pode ajudar. O moreno respondeu uniformemente. Que tal você me dizer algo sobre Grant? Algo bom. Se você acha que vai ajudar. Eles não tinham tempo para isso. Grant precisava dele agora, mas, a esse ponto, Remus estava disposto a tentar qualquer coisa. Mesmo que fosse apenas uma manobra de Sirius para obter mais informações. O nome dele é Grant Chapman. Eu o conheci em St. Edmunds em 1975. Ele gostava das mesmas músicas que eu. Ele é amigável e... Como ele é? Você ouviu. Não propriamente, eu era um cachorro. De qualquer forma, o objetivo é fazer você pensar sobre ele. Não estou fazendo nada além de pensar nele. Lupin explodiu. Ele fechou os olhos e respirou fundo. Cabelo loiro, cacheado, eu acho que olhos azuis? Sim, azuis. Ele tem o dente da frente torto. A última vez que eu o vi, ele estava mais magro. Uma onda de ansiedade subiu por sua garganta. Ele gaguejou. Continue, Sirius encorajou. Vocês gostam das mesmas músicas? Bowie, T-Rex? Sim, e ele gosta... Deep Purple. Legal. Ok, então, foi assim que vocês se tornaram amigos? Sim, Remus assinou com a cabeça, sentindo-se um pouco melhor, focando no positivo. Ele era o único em St. Edis que não era um maníaco completo ou um criminoso. Quero dizer, ele tinha algumas acusações, mas não como... Não era sério. Então, um dia, ele... Bem, ele apenas me beijou e foi assim que eu soube. Ele olhou para Sirius rapidamente para verificar se estava tudo bem continuar. O sorriso do moreno se estreitou um pouco, mas ele acenou com a cabeça novamente. Ele tem sido um bom amigo fora isso. Remus explicou. Ele nunca fez eu me sentir mal comigo mesmo. Ele nunca fez eu me sentir diferente ou estranho. Ele parece um ótimo amigo. Black disse educadamente. Sim, e ele faria qualquer coisa por mim, e é por isso que preciso... Ele olhou para a bússola e viu que agora estava apontando para o oeste, um pouco trêmula, mas clara o suficiente. Eles se levantaram e a seguiram. Já passava das 7, eles não tinham comido desde o almoço, e o sol estava começando a se pôr. Lily, James e Peter, sem dúvida, estariam se perguntando onde estavam. Sirius não reclamou, apenas ficou quieto e o seguiu enquanto Remus murmurava para si mesmo, seguindo a pequena flecha dourada em sua palma e cheirando o ar denso de Londres. Shepherd's Bush não era muito melhor do que Mile End, e parecia ter uma vida noturna agitada. Ao seu redor, pubs e clubes lotavam com adolescentes e jovens de todas as subculturas. Os fãs das discotecas em cetim brilhante e lantejoula, skinheads sujos com suspensórios e botas, roqueiros old school com cabelo desgrenhado e punks com jaquetas cravejadas e rostos cheios de metal. Finalmente, quando estavam subindo pela Latimer Road, Remus parou. Ali, ele disse, apontando para o outro lado da rua escura para um prédio com janelas escurecidas e degraus que levavam a um porão. A música alta chegava à rua. Qualquer que fosse a banda, claramente possuíam pouca consideração por seus instrumentos, e menos ainda pelos tímpanos do público. Ele está ali, disse com firmeza. A bússola confirmou isso, apontando para a frente. O porão parecia um pouco mais energético do que Remus se sentia confortável. Além da música, gritos altos e berros vinham de dentro, sotaques do leste, fúria adolescente. Punks magros e de dentes amarelos estavam do lado de fora em grupos, cabelos verdes espetados e pesadas correntes de metal. Lupin se sentia terrivelmente vulnerável em sua calça de veludo cotelê marrom, surrada e seu suéter grande,
mas Sirius estava ainda mais deslocado com seu cabelo longo de hippie e postura inconfundivelmente bem educada. Devemos entrar? Sirius perguntou sem um traço de nervosismo. Ele estava prestes a sugerir que fosse sozinho quando o destino interveio. Vaza, seu viadinho, filho da puta! Gritava o segurança para um jovem que cambaleava para a rua, cabeça baixa e mãos nos bolsos. Seu cabelo loiro sujo estava uma completa bagunça e ele possuía um cheiro que Remus reconheceria em qualquer lugar da terra. Grant! Lupin disparou em direção a ele, correndo pela rua sem nem olhar. Grant não o ouviu e continuou descendo, caminhando lentamente curvado. Havia algo de errado com a maneira como ele estava andando. Seu porte torcido e enviesado. Ele cheirava a gin barato, mesmo estando a metros de distância. Os punks estavam olhando maliciosamente para ele, gritando obscenidades vis para afugentá-lo. Grant se virou e respondeu com desprezo, erguendo 2 dedos e gorjeando de maneira incoerente. Grant! Remus chamou de novo, alcançando-o sob um poste de luz amarelo. Grant finalmente parou e se virou, semicerrando os olhos. A parede atrás estava pichada com vários slogans díspares. Matem os ricos. Crianças de cabelo raspado e a garota vizinha. Não queremos participar de sua Guerra Fria. Foda-se o Serviço Nacional. Jesus Cristo, o que você está fazendo aqui? Grant balançou e cambaleou bêbado, encostando-se na parede e agarrando o lado de seu corpo como se algo ali estivesse machucado. Procurando você. Remus caminhou até ele, tentando ver o seu rosto, obscurecido pela sombra. Certo, obviamente. Porra, como você consegue isso todas as vezes? Grant balançou a cabeça. Ele não parecia bem, ele parecia horrível. Estava magro, mais magro do que deveria estar, mais magro do que realmente era saudável. Seu cabelo estava escorrido e parecia que não era lavado há algum tempo, que ele tinha uma colcha de retalhos de hematomas em seu lado do rosto desaparecendo sob a camiseta, roxos e feios. O que aconteceu com você? Um punk fodido aconteceu, não foi? Grant riu, um som horrível de engasgo, depois cambaleou novamente e se sentou na calçada. Desculpa, cara, tô um pouco tonto. Ele tentou vomitar algumas vezes, mas nada saiu, então ele cuspiu. Remus se agachou ao lado dele, as mãos tremendo. Quem fez isso? Foi lá na casa? Ele se inclinou, tentando dar uma boa olhada no pobre rosto machucado de Grant. Definitivamente era Grant, mas ele era quase irreconhecível. O jeans azul brilhante e o sorriso atrevido que Remus se lembrava se foram, substituído por jeans apertado, pretos rasgados, olhos pálidos e assombrados, piercings de aparência desagradável no nariz, sobrancelha e lábio que estavam definitivamente inflamados. Se manda! Grant se balançou selvagem, bêbado. Ele não teria acertado Remus e não teria doído se tivesse, mas Sirius saltou para a frente em um instante. Ei, se afasta, cara! Grant piscou e olhou para Sirius, levantando a mão para proteger os olhos do brilho das lâmpadas de rua. Ele franziu a testa, então zombou. E quem é você, porra? Cai fora, tô falando com meu amigo. Ele se virou para Remus. Quer uma cerveja? E tentou se colocar de pé. Lupin o ajudou, segurando-o firmemente sob o cotovelo. Eu não acho que você precisa beber mais. Que tal um jantar? Um lampejo de sobriedade voltou às feições de Grant. Tem grana? Sim, claro. Remus acenou com a cabeça, tentando guiá-lo para longe da rua horrível em que eles estavam. Vamos, vou te pagar um jantar, o que você gostaria? Ah, você me conhece. Sou fácil. Grant gargalhou, inclinando-se pesadamente contra ele, mas pelo menos se permitindo ser conduzido. Sirius o seguiu, parecendo muito desconfortável. Grant nem percebeu até que chegaram a um café, um pouco mais adiante na estrada. Ficando um pouco mais sóbrio, então, o garoto ainda estava apoiado em Remus e ele podia ouvir uma estranha dificuldade em sua respiração, que lhe disse que Grant estava com dor. Aqui? Remus se virou para Sirius, questionando. Blake olhou para a janela iluminada e para as cadeiras de plástico baratas lá dentro com um leve olhar de desdém, mas deu de ombros. Provavelmente melhor que encontraremos por aqui. Você de novo? Grant resmungou. Eu já te disse para cair fora. Grant,
Lupin disse gentilmente. Esse é Sirius, meu amigo da escola. Grant olhou 2 vezes, estreitando os olhos. Ou um olho, pelo menos. Apenas um deles abria direito. Ah, porra! Ele murmurou, ainda balançando. Que gato! Sirius parecia envergonhado, então Remus conduziu Grant até o café para se sentar, pedindo 3 xícaras de chá e uma torta com batatas fritas, frango e cogumelo. Eu não quero problemas com você, o homem corpulento atrás do balcão disse enquanto colocava as canecas de chá acinzentadas na mesa. Eu conheço seu tipo. Cai fora, seu velho sujo, Grant falou arrastado. Aposto que você pagaria se pudesse. O que foi que disse? Olha, Remus se levantou rapidamente. Ele está ficando sóbrio. Vou mantê-lo quieto, juro. Vou pagar adiantado. Ele vai ficar bem depois que comer. O homem grande o encarou, avaliando seus olhos, passando rapidamente para Sirius, ainda sentado, então Grant, então de volta para Remus. Que vocês são? Algum tipo de missionários cristãos? Tipo isso. Remus assentiu, tentando parecer religioso. Seja lá qual for a aparência religiosa. De qualquer forma, isso satisfez o dono do café, que se arrastou para trás do balcão, provavelmente para esquentar a comida. Meu Deus! Grant riu com o seu chá. Você fica mais chique a cada maldito ano, Remus, meu velho amigo. Por favor, para de tentar brigar com todo mundo por 5 minutos, ok? Grant soprou uma framboesa e depois deu uma risadinha. Quando a comida chegou, Grant devorou como se não comesse há semanas. Remus esperava que não fosse verdade, mas a julgar pelo estado de sua estrutura ossuda, as coisas não pareciam boas. A torta e as batatas fritas foram engolidas em minutos, e Remus pediu uma torta Bakewell para a sobremesa, bem como um pouco mais de chá. Onde você está morando? Ele perguntou, esperando que soasse gentil e não acusatório. E o que você estava fazendo naquele clube? Ficando bêbado, Grant murmurou. Ele estava mais calmo agora que havia comido, mais lento e mais maleável. Bem, você conseguiu isso. Esses hematomas... Grant ergueu os olhos de repente direto para Remus. Ele estava completamente sóbrio, seus olhos afiados e arregalados como se o rosto de Remus fosse um espelho e ele estivesse se vendo pela primeira vez. O menino tocou com os dedos sujos no lado marcado de sua bochecha. Arranjei uma briga uns dias atrás, ele disse. Mas foda-se, vou embora amanhã, descendo Brighton. Cansei de Londres. Porra de Londres, maldita. Todo mundo quer te foder, te pegar, ou qualquer jeito que eles conseguirem. Sabe o que eu quero dizer? Sim, Lupin respirou. Ele se sentia tão impotente. Ele queria olhar para Sirius em busca de reafirmação, mas parecia de alguma forma desrespeitoso com Grant. Como tá a escola, seu Maricinho? Grant perguntou, servindo seu chá. Ok, você sabe. Bem, o que há em Brighton? O lugar para morar? Um trabalho? Como você vai chegar lá? Tenho uns amigos. Grant deu de ombros e então estremeceu. Ele havia quebrado uma costela, Remus percebeu, e se repreendeu por não ter notado antes. Você precisa ir para um hospital? Há quanto tempo você tá assim? Nada de hospitais, Grant resmungou, se enrolando em seu assento protetoramente. Eles vão achar que eu sou um viciado. Provavelmente pareço um, né? Eu fui para Mile End. Eu vi ads. Aquele filho da puta. Ele pode se fuder e tudo mais. Olha, só me empresta uma grana, ok? Eu tô bem pra isso. Me dá o seu endereço que eu te pago de volta. Não se você vai usar pra beber mais. Ei, senhor todo-poderoso. Para que saiba, eu mereço uma boa bebida. Eu tô de coração partido. Você se lembra como é isso. Ele deu a Sirius um olhar que era tudo menos sutil. Black, para seu alívio, não reagiu, mas olhou para o açucareiro. Alguém havia apagado o cigarro nele. Eu realmente sinto muito, Grant. Remus disse sinceramente. Olha, onde você está dormindo? Subindo a rua. É seguro lá? Perdi minha chave. Bem, Remus pensou consigo mesmo. Pelo menos há uma fechadura.
Ele estava formulando um pensamento, decidindo contrabandear Grant de volta para o beco diagonal e apenas enfrentar as consequências quando fossem pegos. Eles pediram mais chá e Grant comeu mais um pouco. Depois de terminar, ele ficou agradavelmente pacífico e sonolento, bêbado com o estômago cheio. Sirius e Remus o ajudaram a voltar para o seu quarto, em um antigo terraço que parecia ter sido abandonado há anos. Mesmo assim, o interior estava mais movimentado e mais aconchegante do que o condenado edifício em Mile End. Uma jovem espiou do próximo cômodo, rosto sardento e parecido com um rato. Constratava com seu moicano verde. Grant? Deus, você bebeu de novo! Eu te disse que a vodka não é a porra de um analgésico. Vá ao maldito médico! Ela olhou para Remus. Quem é você? Um amigo, só estou tentando ter certeza de que ele está bem. Ah, ele vai ficar bem. Ele fica assim. Sirius executou um feitiço de desbloqueio silencioso na porta de Grant, e Lupin meio que o carregou para dentro, colocando-o tão cuidadosamente quanto pôde no colchão de solteiro no chão. Era um quarto pequeno, com uma minúscula janela redonda. Sem mobília, havia uma pilha de revistas em um canto com um abajur no topo, uma mochila cheia de roupas, um espelho de bordas enferrujadas e o que parecia ser uma pequena pia. Uma barra de sabão, escova de dentes e uma tigela vazia. Grant se enrolou no chão e começou a roncar baixinho. Remus se ajoelhou ao lado dele, franzindo a testa. A garota punk estava parada na porta, braços cruzados, olhando Sirius de cima a baixo. Ele disse que estava indo para Brighton amanhã, Lupin disse a ela. Isso é verdade? Se ele conseguiu dinheiro para a passagem de trem. Ela deu de ombros. Disse que foi roubado na semana passada. Ele estava saindo com um cara bem rude. Tratava ele como merda, pobrezinho. Ele terá o dinheiro, Remus disse com firmeza. Você garante que ele vá? Que seja seguro? Eu não sou babá dele. Ela deu de ombros, recuando. Já tenho problemas suficientes. Encantadora. Sirius disse com uma sobrancelha levantada enquanto ela desaparecia de volta para o seu quarto. Feche a porta. Remus pediu, puxando sua varinha. Ele queria consertar o máximo que pudesse enquanto Grant ainda estava dormindo. Repassou sua lista de feitiços de cura. Ele só os tinha feito em si mesmo até agora, mas nada tinha dado muito errado. Que diabos está fazendo? Sirius se aproximou enquanto apontava sua varinha para o peito de Grant. E o estatuto do sigilo? Que se dane, Remus grunhiu. Não posso simplesmente deixar ele assim. Sirius deu um passo para trás e o observou fazer o possível para curar as costelas de Grant. Depois limpar os hematomas e o olho roxo. Depois se recostou, a mente acelerada. Ele se virou para Sirius. Certo, acho que preciso ficar aqui esta noite, ele disse. Eu poderia deixar algum dinheiro para ele, mas... Acho que é melhor se eu garantir que ele chegue a Brighton amanhã, se ainda for o que ele quer fazer quando estiver sóbrio. Certo, Black acenou com a cabeça. Mas temos que ir para King's Cross. Sim, eu vou chegar na hora, eu posso aparatar de Victoria. Ok. Sirius acenou com a cabeça novamente. Ele se sentou encostado na parede oposta, tirou o casaco e dobrou-o por baixo de si. O que você está fazendo? Remus perguntou. Você precisa voltar por beco diagonal. Não preciso. Sirius encolheu os ombros. Eu posso ficar. Mas, James... Ah, certo. Sim, espere. O moreno enfiou a mão no bolso e puxou o espelho compacto. Remus olhou para ele com inveja. Ele gostaria de ter um desses. Ele daria a Grant e nunca mais o perderia. Oi, Potter, você está aí? Prongs. Sirius chamava em frente ao espelho. Oi, olha, eu e o Mooney vamos num show aqui. Chegaremos tarde, não conte a ninguém, ok? Te vejo amanhã. Sim, não, eu prometo. Está bem, valeu. Ele o fechou e olhou para o outro. Pronto. Você não tinha que fazer isso. Se você está preocupado em me deixar aqui com ele, realmente só estou apenas garantindo que ele esteja bem. E eu estou garantindo de que você esteja bem, Remus. Sirius respondeu friamente. Eu não vou deixar você passar a noite toda sozinho neste lugar. Vamos ficar confortáveis. Há muito chão à nossa volta. A culpa dentro de Remus aumentou ainda mais quando Sirius deu a ele um sorriso brilhante e estendeu o braço em sua direção.
Sua última noite antes da escola passada no chão de alguma pensão trouxa, e ele nem estava reclamando disso. Remus também se sentou e se acomodou nos braços de Sirius. Pelo menos eles estavam juntos agora. O moreno beijou sua cabeça e os dois observaram Grant, dormindo como uma criança. Eu sinto muito, disse exausto. Ele não é... Eu não quero que você pense que ele geralmente age assim. Ele obviamente passou por umas coisas ruins. O que aconteceu com ele? Sirius perguntou muito baixinho. O que aconteceu para ele acabar aqui desse jeito? Ele foi expulso de St. Edmunds 2 anos atrás. Remus bocejou, seus olhos ficando pesados. Não tinha para onde ir. Não conseguia arrumar o emprego porque não fez os exames na escola. E estou supondo que ele não tem um endereço fixo. Remus. Isso não aconteceria com você, certo? Porque você nos tem. Sim, ele murmurou sonolento, apenas meio prestando atenção. Eu tenho você, Padfoot. Não se preocupe comigo.